Nesse contexto de pesadelo que o Brasil está vivendo, é com grata satisfação que a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, inicia neste momento a roda de diálogo Estado Laico, Olhar Feminista de Ivone Gebara. Agradecemos o apoio da Fundação Pedro Calmon e da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, que nos cedeu o espaço para a realização do evento, e da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, que, através da Rádio Faced Web, está transmitindo o evento ao vivo pelo site da SESI. Para abrirmos com alegria o evento diante de tanta tristeza que temos vivido ultimamente, chamamos as integrantes da Escola de Formação Artística Bumbá, uma ONG situada na cidade de Salvador, no bairro de Pituaçu, que tem como objetivo a formação de adolescentes e jovens na área da produção de cultura e artes. Eu vi quando ele chegou. Aos 13 anos, já estava noiva de um rapaz, Um homem diferente, vestido de barbado. Eu não entendi o que eles falavam. Eles não se estranhavam. Eles obrigaram a trabalhar da manga direita. Nossa, Deus, tomaram o nosso negócio. E eles acabaram tantas outras vezes. Violentaram a Ele tinha o direito de violentaram a mim, eu era as outras mulheres. Nice, o que está acontecendo? Nada demais, é só um mal-estar. Mal-estar o quê, Nice? Eu estou vendo seu rosto. Que algo está acontecendo? Conte para mim. Eu já falei, paixão, é só um mal-estar, vai passar. Mal-estar o quê, Nice? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá falar com Margot. Ela faz parte do grupo de mulheres e pode te ajudar. Que grupo de mulheres o quê, paixão? O que é que eu vou falar no grupo de mulheres? Eu não tenho nada para contar, eu não vou falar nada. Deixe de ser teimosa, vamos comigo. Eu não vou falar, eu não quero ir. Eu não vou falar nada. Margot, eu trouxe Nice aqui para você ajudar. Nice, o que houve? Conte pra gente. Contar o quê, Margot? Eu já falei pra paixão. Eu não tenho nada pra contar. Não foi nada demais. Vai passar. E o que é que vocês querem se metendo? Vocês não têm nada a ver com isso. Ô, Nice! É, paixão, já tem um tempo que eu ando notando que Nice não anda bem. Eu também acho. Muito triste, não fala mais com ninguém. Também acho. Vamos tentar falar com ela junto para ver o que está acontecendo? Vamos. Nice. Isso. Conte para a gente o que está acontecendo. São tantas histórias. Tanta gente diferente. Eu vi quando eles chegaram. Abril de 1500. Eram muitos. Homens diferentes, vestidos e barbados. Eu não entendi o que eles falavam. Eles nos estranhavam. Mas nos obrigaram a trabalhar para eles. Cobrir nossa nudez, cultuar seu Deus. Tomaram nosso corpo. Violentaram a mim e a tantas outras mulheres indígenas, como violentaram a nossa terra. 1.600 amontoados no navio imundo, no navio negreiro, chegamos nesta terra. Os que não morreram no trajeto, morreram aqui, de trabalho e de saudades. Eu nunca mais vi nem meu pai nem minha mãe, mas no engenho de açúcar eu tive um filho. A sua pele não era negra como a minha, era filho do patrão. Ele tinha o direito de me possuir. Eu era sua escrava. 1700. Aos 13 anos, já estava noiva de um rapaz escolhido pelo meu pai. Só que eu não era moça. Tiveram que esperar eu sangrar pela primeira vez. Tive que aprender asseios, arranjos, bordados, culinárias. Como minha mãe, não tinha escolha. Toda menina branca de família tinha que saber fazer uma sopa esperta, casar e ter muitos filhos. Senão,
1932, finalmente houve-se uma voz feminina A gritar por direitos. Foi publicado o livro de Nícia Floresta, que demanda direito de toda mulher à educação. Vocês sabiam que naquela época nós mulheres não podíamos estudar matemática? Porque diziam que uma mulher não tinha capacidade para lidar com os números. Vocês sabiam? Que só podiam estudar até a 4ª série e não podiam fazer faculdade? Sabiam? 1880. Tenho 14 anos. Sou operária numa fábrica de tecidos lá no subúrbio. Trabalho das 7 da manhã às 7 da noite. Ainda não posso estudar. E como sou mulher menor de idade, me pagam pouco. Dou mais lucro ao patrão. Sou parte da história da industrialização no Brasil. 1889 veio a abolição, veio a república. Não veio nada para nós. Mulher ainda não podia votar, mas podia fazer magistério e ser professora. 1932, depois de uma longa batalha, finalmente conseguimos direito ao voto. Em 1936, elegemos Berta Lutz para Congresso, mas logo veio a ditadura e só pudemos votar novamente depois da Segunda Guerra Mundial. 1960, Que legal! inventaram a pílula. Eu descobri, só vou ter 2 filhas. 1975, eu também quero o orgasmo, o prazer. Esse corpo é meu. 19 de maio de 2016. Agora estou aqui com todas vocês. E como muitas mulheres, sou professora e adoro meu trabalho. Gosto de aprender e de ensinar. E o meu trabalho ele nunca tem fim. Sempre sobra mês no fim do meu salário e muito trabalho no fim do meu dia. Roupa para lavar, menino para cuidar, casa para limpar, feijão para cozinhar. O meu trabalho, ele nunca tem fim. Professora, a senhora ficou vermelha quando começou a falar da sua história. Difícil falar nessas coisas, né? Mas de onde vem essa vergonha? Verdade, professora. De onde vem tanta vergonha? A minha vergonha está nos meus olhos, quando eu não encaro a vida de frente, esperando que alguém, geralmente um homem, me diga o que é certo e o que é errado. A minha vergonha está na minha voz, quando eu falo baixinho para que ninguém escute a minha opinião. A minha vergonha está na minha pele, quando eu nego as minhas origens. A minha vergonha está no sangue que escondo todo mês. Em cada menstruação, com vergonha de ser mulher. Minha vergonha? Minha vergonha está no meu corpo, no desejo que escondo e em tudo que calo. Há tanto tempo com vontade de dizer, quero ter direito sobre meu próprio corpo, gostar do mesmo sexo sem sofrer retaliações. Quero poder usar minha mini saia sem ser vista como um pedaço de carne ou taxada como culpa. Queremos dar um basta na violência contra a mulher. Queremos mais respeito no mercado de trabalho e oportunidades após os 35 anos. Queremos mais mulheres exercendo um lugar de poder na política brasileira. Hoje as mulheres conseguem ocupar vários lugares na sociedade. Como ter uma mulher ocupando o cargo político mais importante do nosso país, a presidência da República. E não iremos permitir que depois de tantas lutas e conquistas, essa mulher que nos representa seja tirada do poder. E por conta do machismo, do sexismo e do ódio às mulheres, não permitiremos que haja um retrocesso dos nossos direitos. Machistas não passarão, pois somos belas, da luta e sororidade já. E nos juntamos à luta de tantas outras mulheres, mas principalmente Pelas mulheres negras que nos representam. Maria da Penha, Maria Felipa, Dandara, Nizinga, Nina Simões, Neuza Borges, Mãe Estela de Oxóssi, Angela Davis, Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Elza Soares, Beyoncé, Islânia Almeida, Jessi Andrade, Marcela Lima, Antônia Costa,
Ivone Gebara. Quero saudar vocês esta noite com a missão da SESI. A missão da SESI é fortalecer movimentos e grupos populares e outras organizações empenhadas nas lutas por transformações políticas, econômicas e sociais que conduzam a estruturas em que prevaleça democracia com justiça na perspectiva dos direitos humanos. Por que começo esta noite falando da missão da SESI? Porque nós entendemos que promover esta atividade é reafirmar esta missão. E também porque estarmos conscientes da missão que nós temos é extremamente necessário. É preciso que cada organização, cada movimento popular que atua na perspectiva dos direitos tenha plena consciência e sempre repita e traga na memória e no coração qual é a sua missão. Precisamos estar bem focados em que consiste a nossa missão e o nosso trabalho, para que a nossa identidade e ideais não se percam. Para a SESI, que é uma organização ecumênica, enfrentar e discutir a temática do Estado laico é de suma importância. Quem nos conhece sabe que somos uma organização constituída por igrejas. Igrejas que há 43 anos, reunidas, fundaram a SESI. E, desde então, a SESI fez a opção de contribuir para ampliar os mecanismos de democracia direta no Brasil e de fortalecer os grupos populares para a defesa de direito. A SESI nasce em plena ditadura militar e sempre fez o enfrentamento e sempre fez a luta pela democracia. O tema sobre o caráter laico do Estado tem sido significativamente recorrente no Brasil. Em princípio, essa questão poderia causar estranhamento, não é mesmo? Já que na nossa Constituição está lá nos garantindo como um Estado laico. Não haveria, portanto, razão para que a relação entre Estado e religião estivesse de maneira tão frequente nos diferentes espaços e fóruns de debate. Para vocês terem uma ideia, só nos últimos 3 anos, a SESI realizou diversas atividades trazendo este tema. E por que precisamos insistir em fazer este debate? Todos e todas sabemos que temos o Congresso mais conservador desde 1964. As conquistas que tivemos até hoje, depois de muita luta, estão seriamente ameaçadas. Temos sentido na pele a atuação da bancada BBB. Boi, bala e Bíblia. Destacamos aqui o forte ataque aos movimentos feministas, a tentativa de inviabilizar a agenda das lutas feministas, da população negra, dos grupos LGBT. São ataques constantes, ataques diários. O que dizer da retirada sobre a discussão de identidade de gênero e sexualidade nas escolas? A retirada do Plano Nacional de Educação. Tudo isso exige de nós a coragem para analisar profundamente os diversos papéis desempenhados por pessoas e organizações religiosas no espaço público. Entendemos que a falta de clareza sobre o que significa laicidade
o que a laicidade tem a ver com o bem-estar coletivo e não com interesses institucionais de certas igrejas, e como a laicidade deve refletir-se na sociedade brasileira, que é bastante religiosa, sem dúvida nenhuma. Nos atuais moldes, os nossos representantes políticos legitimam leis com fundamento bíblico e distorcem fundamentos cristãos para beneficiar determinadas igrejas e deslegitimar outras vertentes religiosas ou ainda impor a sua fé e sua crença a toda a sociedade. A SESI, dentro das diversas articulações ecumênicas que participa, tem apoiado campanhas, ações e projetos que ajudem a fortalecer o diálogo interreligioso e o respeito entre as religiões. A SESI tem buscado fortalecer a garantia dos direitos, por acreditar que uma sociedade democrática só é legítima quando o Estado busca garantir os bens comuns e respeita os direitos dos cidadãos e cidadãs, independente da crença religiosa. A SESI faz parte de uma tradição ecumênica latino-americana que, ao longo de sua história, assumiu a busca pela justiça motivada pela fé e contribuiu para os processos democráticos no nosso continente. E nós queremos continuar lutando por essa tradição. É dentro dessa tradição que nós queremos atuar. Quando trazemos hoje à noite Ivone Gebara para nos ajudar nesta reflexão, é justamente para que possamos, através do olhar feminista, desta grande teóloga, desta grande filósofa, desta amiga, companheira de tantos sonhos, de tantas lutas, que ela nos ajude a desconstruir essa imagem de uma tradição patriarcal, machista, sexista, que quer normatizar nossos corpos e nossas mentes, e impor a crença individual, que é legítima e necessária, mas que não pode ser modelo para toda a sociedade. Certamente, Ivone vai alargar essa reflexão. Portanto, eu a chamo aqui na frente para nos ajudar a fazer este exercício. Então, recebamos nossa querida Ivone com todo o aplauso, todo o carinho que ela merece. E tem pessoas como Ivone que dispensam apresentações, não é? Estou com você, querida. Muito obrigada, Sônia, pela apresentação. Muito obrigada, Dimas. Muito obrigada ao grupo, que foi lindo, 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 essa retrospectiva da história das mulheres brasileiras até os dias de hoje. Então, eu estava conversando com a Sônia e com o Dimas. Primeiro, agradecer ao SESI esse convite que me foi feito. E, em segundo lugar, dizer que eu gostaria muito que, nessa reflexão de hoje, vocês tivessem uma participação importante no começo. Porque, em geral, é assim, a gente faz uma palestra e depois deixa os 10 minutos finais para perguntas. E eu queria inverter. Não é que eu vou conseguir responder todas as perguntas, nem a reflexão, a apresentação que a Sônia fez, que levantou as questões do momento, questões que eu assino embaixo, com certeza não vai dar tempo da gente refletir sobre tudo isso. Mas eu gostaria de dar a vocês a oportunidade de pelo menos umas 5 ou 6 pessoas, de formularem rapidamente as questões que carrega, ou uma questão que carrega. Boa noite, eu me chamo Ivan, eu sou recém-formado em medicina no estado cubano. E eu queria perguntar se Estado laico é sinônimo de Estado ateu, porque eu sou, ademais, estudante da Bíblia, trato de estudá-la dos idiomas originais,
sou de origem batista, mas busquei também informações em diversas religiões, pontos de vista, para entender realmente. E o que eu vejo é que quando as pessoas analisam e falam da Bíblia, falam sem conhecimento e taxam a Bíblia de machista, sendo que eu já tenho estudado as leis e todas são benefícios à mulher. Agora, que um criador, quando ele faz algo, ele faz como ele quer. E Deus criou as coisas no seu devido lugar. Exemplo, por exemplo, da Virgem Maria, que é um exemplo de mulher bíblica, não é? Então, minha pergunta é, esse Estado laico se é sinônimo de Estado ateu? Débora Rodrigues, Débora. da Associação Vida Brasil. Minha questão ela vai muito em torno mais como uma provocação para o debate. Assim, nós estamos no estado da Bahia, acabamos de passar por um processo aí sério na questão do plano estadual de educação, e onde a gente tira do currículo a questão da discussão de gênero, né? E aí a pergunta é, como é que a gente pode trabalhar em um estado laico, onde as partes que discutem leis, né, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, trazem o Deus para o debate, mas o Deus que oprime e tira as mulheres do processo de construção do Estado. Certo? Então, é essa questão que eu queria colocar. Né? Eu sou Felipe, eu sou monge e ministro da Igreja Unida e da Fundação para o Novo Monasticismo. E a minha pergunta é sobre a questão da imagem de Deus. Nós vimos na votação para o impeachment da presidente Dilma que todos falaram sobre a imagem de Deus, todos trouxeram essa questão da imagem de Deus. Eu gostaria de saber e que explanasse essa questão, a imagem de Deus que é cultivada pela teologia tradicional e pelas igrejas brasileiras, e de um Deus homem, de um Deus um tanto opressor, tem contribuído e contribuiu para aquela questão e dos homens citarem tanto essa questão de Deus. Boa noite a César e a todos aqui presentes, né? Eu sou Geisa Cristina dos Santos, sou ativista feminista negra, participo de Católicas pelo Direito de Decidir, e eu gostaria, Ivone Gebara, que você pudesse fazer uma breve colocação. Quais são os impactos do fundamentalismo religioso dos nossos corpos na vida cotidiana? Boa noite a todos e a todas. Eu sou Dina Lopes, eu faço parte da organização Feminista e Feminina Via Mulher. Eu gostaria que a professora Ivone Gebara nos explicasse como a gente pode garantir o Estado laico, sendo que o Estado é do capital. Eu gostaria de saber como viver a minha fé, e a gente sabe que não existe neutralidade, pelo menos é o que eu penso. Mas como viver a minha fé nesse mundo político, né? Laicidade, ser laica, e minha fé fica onde? Onde separar? Onde é que está essa separação? Eu quase que tenho vontade de fazer dessas perguntas a minha reflexão. Muito bom, eu nem precisava ter preparado tudo que eu preparei, mas eu vou misturar as coisas, né? Vou misturar um pouco. A minha tarefa principal não é dizer para vocês o que é o certo. Vocês estão entendendo? Eu acho que todos nós estamos exaustos de tanta gente que quer dizer o que é o certo para a gente. Eu vou simplesmente ajudar vocês a pensar. E talvez juntas e juntos a gente possa tirar algumas pistas no decorrer dessa árdua caminhada desse ano que se abre para nós. Então, o título da reflexão que eu quero propor para vocês, eu coloquei o nome seguinte: os paradoxos do que chamamos Estado laico. Porque muitas vezes a gente escuta essa expressão Estado laico e parece muito simples. É claro que Estado laico, a Constituição brasileira garante o Estado laico. E antes dessa Constituição de 1988, a Constituição de 1891, que é a Constituição da República,
já marcou essa expressão Estado laico, especialmente em relação à Igreja Católica Romana. E vocês sabem por quê? Porque a Igreja Católica Romana era majoritária e era monarquista. Então, os republicanos quiseram marcar que o Estado era laico. Mas será que adiantou isso? Não adiantou, porque bispos foram convidados para serem participantes de, por exemplo, do Ministério da Educação. Bispos eram consultados e apareciam sempre nas reuniões oficiais do governo. Então, se falava do poder político, poder civil, poder religioso, sempre representado por um bispo, e o poder militar. Então, esses três poderes, o civil, o religioso e o militar, tiveram sempre presentes na história do Brasil, muito embora a Constituição brasileira, ou as Constituições brasileiras, desde 1891, marcaram a presença do Estado leigo na Constituição. Então, isso já começa a mostrar para vocês como é muito difícil a gente falar de Estado leigo. E eu já me adianto para responder para o Ivan que Estado leigo não é sinônimo de Estado ateu. Estado leigo significa simplesmente que as instituições religiosas, ou seja, as instituições da religião, as várias igrejas protestantes, a Igreja Católica, as religiões afro-brasileiras, as religiões indígenas, as religiões indianas, tipo o budismo, o islamismo, enfim, todas as religiões como instituições da cultura nacional não têm o direito de se imiscuir em questões do Estado. Então, que questões de Estado? Quer dizer, o Estado brasileiro significa o quê? O Estado é toda a nação, é a complexidade dos cidadãos que constituem a nação. O Estado não é só o governo, estão entendendo? O Estado é bem mais a nação brasileira. O Estado apenas representa toda a nação brasileira. Então, quando a gente fala que o Estado deve ser laico, isso significa que não é a bancada católica no Congresso que vai determinar tal ou tal política de saúde ou de educação, ou que não é a bancada da Assembleia de Deus ou a bancada que a gente poderia dizer pentecostal, que vai determinar qual é a política que se vai tomar em relação a tal coisa ou tal coisa. Vocês estão entendendo? Mas isso não é simples. Isso não é simples, porque a gente percebe que a lei maior do país, que é a Constituição, aparece com uma clareza bastante grande, cristalina até. Mas essa clareza não acompanha a complexidade das muitas vivências que nós temos, em que os encontrões entre as convicções religiosas, às vezes as convicções as mais variadas, se chocam com direitos. Por exemplo, tem uma igreja, uma religião que não admite transfusão de sangue. Vocês sabem disso. Bom, o que a gente faz? A gente vai dizer assim, não, mas as crianças que estão doentes, ou os adultos, ou os velhos, não importa, tem que fazer transfusão de sangue, senão morre. Aí, a lei do Estado é que se faça transfusão de sangue, mas a lei religiosa é que não se faça. Então, quem é que tem nas mãos a decisão? Vocês estão percebendo
eu não vou dar a resposta. Eu só estou levantando o problema para dizer para vocês o quanto é difícil a gente ter clareza sobre a questão do Estado laico num país como o nosso. E não precisa ser num país como o nosso. Se vocês forem para a União Soviética, lá sim, o Estado se declara Estado ateu, não laico, Estado ateu. Mas o que acontece lá? As igrejas florescem no silêncio, na clandestinidade. Então, mais uma vez, não adianta você dizer aqui o Estado é ateu ou aqui o Estado é laico, sem ter um conhecimento maior dessa mistura que somos nós, seres humanos, que imaginamos que as leis resolvem nossos problemas. Mas não, às vezes os problemas vêm das leis. A lei não é a solução, a lei é uma ajuda, mas ela não é a solução. Simplesmente afirmar, aqui o Estado é laico, cale a boca. Resolve? Não resolve, porque tem outros problemas. E mais ainda, tem religiões laicas, vocês sabiam disso, né? Tem religiões laicas, quer dizer, tem religiões leigas que não reclamam das instituições religiosas, mas são talvez até muito poderosas, apresentam-se como grupos políticos, e esses grupos políticos são, na realidade, fundamentalistas, são tão religiosos, entre aspas, tão dogmáticos, mas dizem, não, nós não somos religiosos, nós somos leigos, sim, mas, ao serem leigos, trabalham a laicidade de forma tremendamente dogmática. Então, eu deveria descrever para vocês, eu gostaria de descrever a vocês a complexidade do assunto, de tal forma que a gente não pense que, ao ler um artigo, a questão do Estado laico está resolvida. Não, a questão do Estado laico convida a uma reflexão apurada, a uma reflexão que entra, eu diria, nos meandros do ser humano, da constituição do ser humano, né? E por isso, eu gostaria de refletir com vocês sobre um ponto que me parece importantíssimo para continuar a nossa conversa. As relações entre lei, poder, cultura, religião e psiquismo humano. Pena que eu não tenho um quadro, porque eu gostaria que vocês visualizassem lei, poder, cultura, religião e psiquismo humano. E eu gostaria que vocês grifassem a expressão psiquismo humano, a palavra psiquismo, para a gente poder perceber como os diferentes aspectos da vida humana são absolutamente interdependentes. A gente, por exemplo, imagina que o psiquismo não tem nada a ver com as posturas políticas, mas tem. A gente imagina que a cultura não tem nada a ver com a política, mas tem. Então, eu gostaria de, a gente guardando as distinções que são necessárias, que são importantes, que a gente pudesse perceber que esses políticos que nos governam ou nos representam, na realidade, eles têm a sua subjetividade própria, ou seja, eles são marcados por um psiquismo particular.
eles têm seus próprios interesses, eles têm os seus próprios medos, eles têm as suas próprias devoções, eles têm aquilo que a gente poderia dizer também a sua fé religiosa. Mesmo que eles não praticar, vocês entendem o que eu quero dizer? Mesmo sem uma prática cotidiana, eles têm uma postura de crença nos valores que eles perseguem. Todo mundo tem. Vocês acham que os ateus não têm uma crença? Tem. Vocês acham que eles não têm uma fé? Tem. Vocês acham que aqueles que dizem, eu sou agnóstico, eu não me afirmo e não afirmo nada de crença. Isso é uma crença. Vocês estão entendendo? Então, nós vivemos num mundo tremendamente complexo e, em vez da gente gritar que esse é o melhor, vamos pensar, em primeiro lugar, como é que essas coisas se constituem em nós. Então, diante de um texto da lei maior, que é a Constituição, cada pessoa reage de uma maneira, ou cada grupo de pessoas reage de uma maneira diferente. E cada um de nós, ao entender a Constituição, por isso que tem várias explicações, várias interpretações de um mesmo artigo da Constituição, cada um carrega os seus interesses, as suas opções, a sua maneira de viver e a sua maneira de agir em sociedade. Então, eu quero deixar essa questão de vocês aqui. Então, eu estou convidando vocês a perceber que nós somos uma mistura e que, pelo fato de sermos uma mistura, uma lei da Constituição que declara o Estado brasileiro como Estado laico, ela efetivamente não revela essa laicidade. O tempo todo estamos envoltas, e como alguém, parece que foi o Felipe lembrou alguma coisa interessante, é que todos os deputados que pediram impeachment falaram em nome de Deus. Mas quem é o Deus do qual eles falam? Pode até ser que eles sejam profundamente religiosos, mas eu tenho dúvidas. Mas o Deus que eles usam é uma espécie de... Vou falar em latim, vocês vão entender. É um alter ego, entende? Então, quem é o alter ego? Sou eu mesma, mas eu elevada a uma potência divina, entendem? É até cômico, mas é isso. Então, eu digo a vocês que esta é a vontade de Deus sobre o povo brasileiro. Qual é? Sou eu, gente. É Deus, não é Deus, desculpem. É a palavra Deus usada como um alter ego, como um efeito político, como uma espécie de guarda-chuva, né? Um guarda-chuva que aí ninguém vai discutir, porque quem é que pode discutir qual é o Deus daquele deputado ou o Deus daquela deputada? Quem é que vai discutir isso? Porque do momento em que você usa a palavra Deus, você fecha a discussão. Você fecha o diálogo. Você fecha a possibilidade de se chegar a alguma coisa. Porque você diz assim, olhe, por Deus eu estou te dizendo a verdade. Acabou. Acabou. Então, eu estou me adiantando, mas não tem importância. O feminismo, e não só o feminismo, mas outros movimentos,
teológicos, o feminismo teológico tem dito assim: fale em seu próprio nome. Porque do momento em que você fala em seu próprio nome, eu posso cobrar de você. Do momento em que eu falo assim, olha, Deus me mandou fazer isso, eu não posso mais cobrar. Porque como é que eu vou cobrar de Deus, né? Essa palavra Deus é um artifício, minha gente. E que não adianta a gente discutir quando alguém fala para você, olha, esta é a política que Deus quer. Eu falo, então eu não discuto. Porque eu só falo de política com gente como eu, né? Com mulheres e homens como eu. Aí eu posso falar de política. Mas quando vocês metem um personagem abstrato, porque Deus é abstrato, é interessante, porque os políticos são muito seletivos, e especialmente os políticos cristãos são muito seletivos, porque quando é questão de poder, eles sabem usar o nome de Deus. Deus quer esta pátria para, né? Fulano de tal. Mas é interessante, eu suponho que se eles se dizem cristãos, a referência do cristianismo são os evangelhos, não é? E eles selecionam, porque a base do evangelho é uma base ética. Você tem 2 túnicas, partilha uma. Você tem pão, divide com quem não tem. Você tem terra, divide a terra. Você fala a Deus, então vai visitar o prisioneiro. Você fala a Deus, então não atire a primeira pedra. Vocês estão entendendo? A dimensão do cristianismo é uma dimensão concreta, prática. E aí o que eles fazem? Eles usam uma teologia, que eu chamo a teologia do poder, que inibe qualquer praticidade concreta da tradição cristã. Então, mais uma vez, a imagem de Deus é usada como um alter ego, como uma espécie de guarda-chuva que eu me escondo, sabendo que eu posso até dizer mentira, mas eu uso esse guarda-chuva. Eu organizo o meu mundo de forma a me proteger com essa palavra Deus. Então, mais uma vez, uma coisa é escrever a Constituição, porque a Constituição se baseia no deve ser. Vocês estão entendendo? A lei é o deve ser. O Estado deve ser laico. E quando eu falo de um sistema legal, do dever ser, eu estou certamente idealizando qual é a melhor forma de vida para os cidadãos. A lei é um dever idealizado, é o dever de uma convivência boa, uma convivência ideal, ou pelo menos uma convivência harmônica, sabendo que nós conflitamos continuamente uns com os outros. Eu não chego a dizer que o ser humano é só um lobo para o ser humano, como dizia o filósofo Thomas Hobbes, mas eu acho que o ser humano é também lobo para o outro ser humano, né? Nós somos profundamente cruéis. Sabe por que nós somos cruéis? Porque a gente tem um apreço tão grande pelo nosso ego, que a gente é cruel na medida que o nosso ego é ameaçado. Eu minto, eu grito, eu esperneio, eu falo um monte de bobagem, eu xingo, eu destruo o outro,
porque eu preservo o meu ego, o meu eu, né? E essa preservação do eu pode correr o risco de ser marcada por mentira, por crueldade, por violência. Se a gente for ler a história das violências humanas, e muito particularmente das violências contra as mulheres, a gente vai ver como os agressores sentem que têm o poder sobre a vida das pessoas. Isso é muito comum nos regimes policiais, nos regimes militares, como eu tenho o poder sobre os outros. Então, a Constituição, mesmo que afirme que o Estado é laico, mais uma vez eu digo, laico significa que nem o Estado vai impedir a minha expressão religiosa, mas também as instituições religiosas não vão exigir que o Estado, na sua totalidade, se dobre a uma percepção ou uma fé religiosa. Então, essa questão a gente deveria ter bastante claro, porque a questão, para mim, não é apenas sublinhar o Estado leigo. Não é. Não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Para mim, a questão é uma questão de educação. De educação para que a gente perceba por onde vai o bem comum. E o bem comum é mutável como nós. Hoje o bem comum é isto, mas provavelmente amanhã vai ter que se expressar de uma outra forma. Então, enquanto o povo, enquanto os políticos, enquanto os educadores acharem que é absolutamente claro se guiar pela expressão Estado laico na Constituição, a gente vai ter o que nós tivemos, um espetáculo circense, em que só faltou dizer em nome do meu cachorrinho, eu voto pelo impeachment. Né? Só faltou isso. Né? Quer dizer, em nome de Deus, mas qual é o Deus? É você. Né? Então, e nessa linha, eu gostaria de novo de sublinhar o que eu já falei anteriormente, que os políticos têm referências religiosas seletivas. Que algum disse, em nome do Evangelho vou lutar pela reforma agrária. Ou, em nome do Evangelho, vou criar políticas de saúde pública para toda a população. Não sai isso. Não sai isso. Mas, em nome de Deus, sim, eu atiro pedra. Né? Em nome de Deus, eu tenho a clareza de que por aí é que se deve conduzir o Estado. Então, esse aspecto da subjetividade humana, como eu disse a vocês, esse aspecto que é parte do nosso psiquismo, de buscar uma justificação sempre maior para aquilo que nós fazemos, torna essa questão do Estado laico extremamente complexa. Eu não sei se vocês se lembram, mas há uma questão de 4 anos atrás, quando se discutia no Supremo Tribunal Federal, eu acho, a questão dos fetos anencefálicos, a maioria dos juízes usou a Bíblia para justificar o seu voto. Então, mais uma vez, eles usaram um livro, entre aspas, religioso, para justificar posições jurídicas.
Por que que isso acontece? Será que é porque eles são mesmo devotos da Bíblia? Não. Não é por isso. É porque a Bíblia faz parte da cultura. Será que quando eles usam aquelas expressões que agora viraram um jargão, que às vezes é irritante, temos que nos preocupar com as mulheres, os indígenas e a população negra. Eles nem sabem o que vivem as mulheres, nem o que vivem os indígenas, e menos ainda a população negra, né? Mas está na moda falar isso. Então, tem que falar. Imagine se não falar. É a mesma coisa no tempo da teologia da libertação, tinha que ter a palavra libertação. Em tudo tinha que pôr. Mas isso é libertário, isso é libertação. Eu me lembro dos meus alunos que, às vezes, terminavam uma frase assim para chamar a minha atenção, porque eu era da libertação. Então, professora, estamos na linha da libertação. Tenho dito. Opa! Aí eu chamava, mandava que me explicasse o que era essa palavra. E agora também, a mesma coisa que aconteceu. Não chamaram as mulheres para o governo provisório, ilegítimo, golpista, tudo que vocês quiserem. Mas aí, quando a sociedade começou a gritar, aí eles... Não, é porque não teve tempo. Não, é porque, olhe só, como um falou, eu no meu escritório, eu discuto com a minha secretária. Eu disse, meu Deus, como estamos, né? Como estamos feministas, né? E então, eu quero mostrar para vocês de novo alguma coisa que é muito importante. A cultura religiosa é parte da cultura humana. Não é só do Brasil, viu? É parte da cultura humana. Não podemos nos esquecer que as religiões fizeram cultura. Não podemos esquecer que os mosteiros cristãos da Idade Média preservaram cultura. Não podemos ignorar o papel, por exemplo, do islamismo na construção da cultura árabe. Não podemos ignorar o papel do budismo na construção da população da Índia, ou o shintoísmo no Japão. Eu poderia ficar citando. Não podemos ignorar, no Brasil, a religião afro, a religião indígena, a religião dos imigrantes japoneses, chineses. Isso faz parte da cultura. Então, quando você fala Estado laico, às vezes dá a impressão que você vai apagar tudo isso. Não, não vai apagar. Porque isso faz parte da cultura. Mas você é convidada a refletir sobre o pluralismo que existe, sobre a diversidade que constitui a cultura nacional. Vocês já imaginaram, por exemplo, o pessoal fala assim, tira a religião do ensino religioso. Tudo bem, vamos tirar. Mas aí eu vou contar para os meus alunos, supondo que eu sou professora de história, não sou, mas é um exemplo, vou contar para os meus alunos que houve o Tratado de Tordesilhas, né? E que teve um Papa, né, que assinou com os reis de Espanha e Portugal, né? Não precisa saber, não preciso saber disso, mas fez parte um pouco da nossa história, né? Eu não posso ignorar.
A literatura, minha gente, a literatura é marcada. Eu não estou dizendo que é para ensinar catecismo. Não é isso que eu estou falando. É que nem no meu tempo, que eu tinha que saber o catecismo de cor, né? Acho que eu sou das mais velhas aqui, mas você também estudou o catecismo, né? Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. O que é cristão? Eu sabia tudo, agora vocês estão vendo que eu estou encrencando, né? Porque não tá mais tão claro. Mas o que eu quero dizer é que também a gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que entender a complexidade da vida humana. E eu não estou dizendo que é para ensinar catecismo como se fazia antes, nem nas escolas dominicais, em que as crianças tinham que aprender exatamente desse jeito. Não, mas faz parte do humanismo mostrar que as religiões são fruto da criação humana. E tem beleza nisso, gente. Os seres humanos são criadores de arte, mas são são inventores de crenças que serviram talvez para apaziguar medos, para se sentirem protegidos, cuidados, até imaginariamente, não tem importância. Quer dizer, tem importância, claro, mas eu estou dizendo, até isso eu tenho que admitir que alguém imaginou que o céu estrelado são os muitos olhos de Deus que estão protegendo as criaturas e o céu. E quem é Deus? Deus é essa vida que está aqui. Cada religião tem uma linguagem sobre essa experiência indizível que nos habita e que habita profundamente um ateu. Eu tenho amigos ateus que choram diante de uma poesia da Cecília Meirelles ou do Carlos Drummond de Andrade, ou do Vinícius de Moraes, choram. E choram quando você pergunta por que você está chorando, é porque vivem um sentimento de alguma coisa que não sabem explicar, mas um sentimento que toca uma beleza que não dá para falar, que toca um bem-estar ou até um mal-estar. Então, acho que a gente não pode esquecer esse aspecto antropológico presente na cultura e dentro da cultura nas religiões. Aí vocês vão me dizer, mas as religiões são opressoras. É verdade, mas também são libertadoras. São isso e são aquilo. O ser humano é um lobo, mas é também um cordeiro. Vocês estão entendendo? Eu sou cruel, mas eu também sou boa. Vocês entendem? Quer dizer, não vamos abrir esse tipo de dualismo. Ou você é bom ou você é ruim. Ou você é homem ou você é mulher. Ou você é macho ou você é fêmea. Né? Nosso estado político golpista provisório é tudo de macho, viu? É tudo macho, né? Tudo macho, né? E eu me orgulho de ser macho, dizem eles, né? Grande coisa, né? Mas as religiões das populações brasileiras
são múltiplas e variadas. E não é porque está escrito na Constituição que o Estado é leigo, que quando eu vou atuar, eu digo assim, eu vou pôr o Evangelho numa sacola. Não, eu sou inteira. Só que eu não vou obrigar as pessoas a seguirem a minha convicção. Mas eu posso discutir o problema. Não a partir de um texto do livro, mas a partir daquilo que é convicção minha. Porque a grande maioria das pessoas que discutem o Estado leigo, eu tenho a impressão que discutem juridicamente. E juridicamente não é existencialmente. Vocês estão entendendo? Existencialmente eu tenho uma porção de coisas. Eu sempre gosto de lembrar do livro da Isabel Allende, Paula. Não sei se vocês leram, alguém leu esse livro? A Paula é a filha da Isabel Allende, que ficou muito doente, ficou com uma doença gravíssima. E ela ficou num hospital 2 meses, num coma profundo. E a mãe ao lado dela, e a mãe começou a fazer um diário, né, contando para a filha, olha, hoje aconteceu isso no mundo, aconteceu isso e isso com o seu pai, com o seu avô, não sei o quê. E ela dizia assim, minha filha, eu estou te escrevendo, estou te contando, porque quando você acordar, eu tenho certeza que você vai acordar. Você vai ler o que eu escrevi e você não vai ficar fora do mundo. Vocês estão acompanhando? Essa mulher dizia assim, e até agora ela diz, ela vive ainda, né? Ela diz, eu não tenho crença religiosa. Mas na hora que a filha estava doente, aí chegaram umas freiras que trabalhavam no hospital e disseram, ai, Isabel, nós temos aí, vamos mandar celebrar 7 missas pela sua filha, você permite? Ela disse, eu permito. Aí ela disse assim, pode até ser, né? Por que eu não vou permitir? Aí trouxeram um senhor que era chamado bruxo, com uns incensos, rezaram em cima ele rezou em cima da filha. Depois mandaram ela escrever para não sei que mosteiro, pedindo, tudo ela fez. E ela dizia, eu não creio, mas o que eu creio é que eu quero que a minha filha viva. Vocês estão entendendo? Então, ela crê em alguma coisa, ela crê que quer a filha dela viva. Final da história, e vou contar, né? A filha morre, né? E ela, claro que foi um desespero, mas depois ela fez uma espécie de síntese nela mesma e conseguiu uma vivência interessante em relação ao fato da morte da filha. Então, agora eu vou entrar um pouquinho com a questão do feminismo. Então, primeiro, vocês sabem que o feminismo significa a entrada das mulheres no mundo público político. Eu quero frisar essas 2 palavras, público e político, porque nós não tínhamos leis a nosso favor. Nós também não tínhamos a possibilidade de entrarmos na política, de sermos deputadas, presidentes, nem de votarmos, como as companheiras lembraram muito bem. Então, o que é que está acontecendo é que nós mulheres,
estamos sendo atoras da história contemporânea. E estamos sendo atoras na busca da igualdade de direitos, na diferença de situações e responsabilidades, sem dúvida. Isso pode parecer uma coisa já adquirida, mas vocês sabem que não é verdade. Os partidos políticos de direita, hoje, estão resgatando algumas mulheres da elite branca para dizer assim: olhe, nós mulheres temos lugar neste partido. Vocês já viram as propagandas? Olhe, nós somos sensibilidade. Ai, eu tenho vontade de... Não, eu tenho vontade de convidar todo mundo para dar um curso de feminismo. Sabe? Porque se eu esganar... Eu também tenho o lado esganativo, viu? Mas não dá para deixar. Eu acho que o que a gente precisa, de novo, é conversar. É conversar. Então, quando eu digo que as mulheres entram no espaço público, isso provoca um medo horrível, porque o espaço público político sempre foi considerado um espaço masculino. Então, entrar no espaço público político significa, entre aspas, não um direito das mulheres, mas significa para muitos homens uma usurpação de poder. Vocês entendem? É uma usurpação. Esse lugar não é seu, é nosso. Por isso que tinha tanta gente xingando a Dilma sem saber por que estavam xingando. Repetiam as mesmas coisas. E aí você tentava segurar a substância, mas é uma raiva, porque ela estava ocupando um lugar. E não só ela. Vocês acham que as teólogas feministas têm lugar nas igrejas? Não tem. E por quê? Porque a igreja, as igrejas, como as políticas, são lugares masculinos. São lugares que foram naturalizados como lugares masculinos. O que é naturalizar? É dizer que isso foi ditado por uma lei maior, pela lei da natureza. E a lei da natureza é igual à lei de Deus. Dizer lei da natureza ou lei de Deus é quase a mesma coisa. Então, nós estamos numa situação em que essa naturalização de lugares sociais, de lugares políticos, criam um sentimento de insegurança, sobretudo nos homens, mas também nas mulheres. Vocês sabem por quê? As mulheres têm muita dificuldade de obedecer às mulheres, se elas ocupam um lugar de poder, quer de poder religioso, quer de poder político, quer de poder numa empresa, né? Porque as nossas emoções foram educadas, não é de hoje, secularmente, faz séculos que nós fomos recebendo essa educação, essa emoção de que este não é o nosso lugar. E os homens foram recebendo essa educação e essa emoção de que esse não é o lugar das mulheres. Nem sempre passa por aqui, ou seja, pela razão, mas passa pelas emoções, pela raiva que leva os homens a imaginarem que as mulheres lhes usurpam o poder, tomam iniciativas que deveriam ser só deles, ocupam espaços que
deveriam ser só ocupados por eles. Então, vocês estão percebendo como, quando eu falo de Estado laico, eu estou falando também de um Estado masculino, como... acho que quem é que falou? Você falou, a Dina? Débora, desculpe. A Débora falou, né? Evidentemente, você vai falar de Estado leigo, mas o Estado leigo, segundo as mulheres, não é o Estado leigo, segundo os homens. Porque o Estado leigo, segundo as mulheres, é determinado pelas necessidades que a vida impõe. A vida impõe. E o Estado leigo, segundo os homens, que foi introduzido nas nossas constituições, é um Estado leigo político, apenas político, mas político limitado politicamente a uma concepção de política. E por isso que a gente entra numa espécie de confronto, de conflito. É tão interessante que a gente nem pensa que as emoções constituem as nossas ações. Vocês acham que a educação infantil, nós mulheres temos confiança de entregar a educação infantil só para os homens? Não. Porque emocionalmente, não é que eles não sejam capazes, mas emocionalmente nós fomos educadas que eles não são capazes. E emocionalmente, eles foram educados que não são capazes. Então, eu tenho que correr um pouquinho, porque tenho que deixar um pouquinho de tempo para vocês. Então, vejam, eu queria enfatizar a questão das emoções no poder. E como trabalhar essas emoções. Mulheres e homens, nós temos que trabalhar essas emoções. O filósofo Vladimir Safatli publicou um livro bem dificinho, bem complicado, mas eu acho que extremamente esclarecedor, O Circuito das Emoções, mostrando como as emoções entram na política. E aí não tem como refletir. Então, um deputado diz uma coisa para o outro, quer dizer, diferente do que o outro tinha dito. Aí o que o primeiro responde para o outro? Não diz para ele, espera aí, companheiro, vamos nos entender. Mas diz assim, o senhor está me desrespeitando, excelência. Excelência é só para não dizer outra coisa, né? O senhor está me desrespeitando, excelência. O que é isso aqui? Isso é pura emoção, isso não é raciocínio. A gente não raciocina. E nós, infelizmente, nós também estamos nessa. A gente não está sentando, pensando, raciocinando, mas a gente está polarizando posições. E essa polarização é nefasta para a democracia, é nefasta para a república. Quando as mulheres falam de Estado laico, as mulheres estão falando de um Estado que possibilite a decisão das mulheres sobre o seu corpo. Os homens não querem decidir sobre o seu corpo. Por que eles não querem decidir? Porque já decidiram. Já decidiram uma identidade agressiva. Já decidiram que eles são os donos das armas. Já decidiram que estão contentes. Eu não estou dizendo todos, viu? Ainda bem. Mas a grande massa está contente com essa
identidade dominadora, de tal forma que o próprio conteúdo do que nós chamamos Estado laico, ele não é semelhante na política masculina e na política feminista. Né? Então, é muito importante que as mulheres, elas querem defender o seu corpo ferido, o seu corpo maltratado, o seu corpo violentado, como vocês expressaram bem no começo. As mulheres querem defender-se contra as criminalizações injustas que lhes são feitas. Mas isso não entra na concepção de Estado leigo como se entende hoje na Constituição. Daí porque é preciso retomar essas questões. É preciso retomar também as teologias, porque não é qualquer teologia que atrapalha. Tenho certeza que algumas teologias são bem-vindas nessa política branca, segregacionista que nós vivemos. Mas uma política baseada na teologia feminista, essa atrapalha. Não atrapalha só o Estado, atrapalha as igrejas. Que as igrejas permitem que se ensine nos seminários, nas casas de formação, teologia feminista. Não permitem. As igrejas que antes permitiam, agora já não permitem mais. Talvez permitam uma conferência, talvez permitam um apêndice de um curso, mas já não existem verbas nas igrejas para a educação das mulheres, educação feminista. Então, o que eu quero propor e depois abrir a conversa entre nós. Eu quero propor a vocês uma cobrança efetiva das mulheres nas escolas, nas universidades, no trabalho, nos movimentos sociais, nos movimentos de bairro, nas igrejas. Não basta apenas afirmar que o Estado brasileiro é laico. É preciso saber que significado que nós estamos dando a essa laicidade. Quem está determinando os limites dessa laicidade? E mais, a gente tem que exigir posturas coerentes dos líderes das igrejas. E até ameaçar de sair por aí divulgando, gritando. Tem que ter ações dentro das igrejas como núcleos que fermentam também a educação da sociedade. Tem que fazer os pastores, desculpem, do tipo Malafaia e Everaldo, pararem de fazer política. Nós, mulheres, temos que falar mais, falar com mais força. Então, vocês vão dizer, as igrejas não podem tomar partido político se nós defendermos o Estado laico? Não a instituição, mas as pessoas podem, como vocês estão tomando, como nós estamos tomando. Mas vocês não estão falando em nome da Igreja Metodista, da Igreja Católica. Eu estou falando em meu nome. Eu sou católica, mas eu não estou falando aqui como Igreja Católica. Eu estou falando como Ivone.
E tem que chegar um momento em que eu tenho que falar como Ivone cidadã. E é isso que eu estou pedindo para vocês. Mas para falar como Ivone cidadã, eu tenho que pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que trocar. Eu tenho que retomar a tradição ética dos evangelhos. Eu tenho que ressituá-la no contexto atual. E não apenas tomar essa tradição de forma monolítica, como está aqui o pacote, o livro está aqui, engula o livro. Não, não é. Eu vou mastigar o livro, mas não engolir. Né? Mastigar é uma coisa, engolir é outra. Né? Engolir significa ter uma indigestão. Mastigar significa saborear aquilo que me nutre nas tradições, nas muitas tradições religiosas. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que meu nome é Isabela, eu sou membro da Igreja Batista e eu tenho percebido uma necessidade muito grande de se trabalhar essa questão do feminismo com as mulheres evangélicas, porque elas têm uma autoestima muito pisada pelo machismo da igreja. Só que assim, eu tenho encontrado essa dificuldade lá. Quando a gente começa a falar sobre isso dentro da igreja, primeiro nos calam, né, começam a nos tirar o microfone e a gente sofre uma rejeição muito grande por parte das próprias mulheres. E aí a minha dúvida é como trabalhar isso com elas, porque elas têm uma mentalidade muito machista, porque elas crescem nisso. Né? Como a gente vai fazer elas acordarem, enxergarem? Gente, não é assim. Você não é obrigado a aceitar um casamento em que você sofre violência. Você não é obrigado a aceitar. Né? Como fazer isso? Boa noite, Ivone. Meu nome é Márcia. Eu sou da Rede Um Grito pela Vida. E a minha pergunta é, como nós, igreja, povo de Deus, podemos também mostrar o outro lado dessa religião que é contrária a essa que votou pelo impeachment? Porque a gente se cala frente a essa, né, digamos, esse cristianismo tão totalitário, tão machista, quanto a gente tem uma igreja também revolucionária. Né? Não quero colocar aqui a libertação para ela não me dizer que eu coloquei por causa da professora.